Amém, meu irmão? Glória a Deus por esse dia. Se você não percebeu ainda, nós estamos aqui no templo novo da nossa igreja. Eu falo nossa porque ela é minha, ela é sua também, amém? A previsão da inauguração, a previsão não, né? A data da inauguração é agora dia 5 de abril, que vai cair num sábado, às 8 horas da noite. Você está vendo aí algumas imagens, né, do tempo da construção, algumas imagens agora da igreja. Nós estamos, né, na reta final para que daqui a alguns dias tudo esteja pronto, tudo esteja preparado para que você, para que todos nós venhamos a desfrutar desse amor, dessa graça, dessa vida nova que Jesus tem para as nossas vidas. E eu quero te falar, né, porque no dia 5 de abril, que é a inauguração da igreja, estará conosco o pastor Célio, o pescador. Ele é o presidente, ele é o fundador desse ministério. E eu vou te falar uma coisa, olha, é um tempo fantástico. Eu aprendi coisas maravilhosas com ele, eu vi coisas sobrenaturais com ele. É um homem que é extremamente usado com curas, com milagres. Então, mais uma vez, eu faço esse convite para você, para a sua família, para que no dia 5 de abril, né, às 8 horas, que vai ser num sábado, você esteja conosco aqui na igreja. O endereço é Avenida João Pinheiro, número 905. É pertinho aqui da ponte do cemitério, então você não vai ter dificuldade nenhuma, né? Tem um estacionamento aqui para quase 100 carros aqui no fundo. Você pode chegar aqui pela frente, deixar a sua família, dar a volta e estacionar seu carro aqui no nosso estacionamento. Ou se você chegar em cima da hora, infelizmente já vai estar cheio, né? Mas tem local aqui, tudo muito um fácil acesso para que você conheça essa verdade, para que você desfrute cada dia mais desse amor de Deus, desse Jesus que veio na terra. Ele não veio para outra coisa, a não ser fazer bem para você, a não ser transformar a sua vida, a não ser concretizar na sua vida tudo aquilo que Ele projetou para que você e eu viéssemos a viver, viéssemos a sonhar. Deus tem planos, Deus tem propósitos para você, e o que eu quero falar com você nesse dia, né, é algo a respeito disso, dos planos de Deus para a sua vida, dos propósitos de Deus para a sua vida. Eu estou aqui na Bíblia, eu estou falando e estou pensando aqui, né? A minha boca está falando, mas a minha mente espiritual está ouvindo o Espírito Santo aqui para te falar isso daqui, olha. No Salmo 139, no verso 16, está escrito assim, falando os olhos de Deus, os teus olhos, ou seja, os olhos de Deus viram a você e a mim como uma substância ainda informe. Nós não tínhamos forma ainda. E no teu livro, no livro de Deus, Deus escreveu algo para você. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você conhece um Deus assim? Que Ele viu a você e a mim, quando o embrião estava sendo fecundado, aquele óvulo e o espermatozoide estavam se encontrando, e o embrião estava sendo formado, e ali começou a reprodução das células, a multiplicação das células, e até um ponto de formar você e a mim, até aquilo que não tinha forma começar a ter forma. Deus, Ele viu a você e a mim, Deus acompanhou tudo. E o que aconteceu? Ele escreveu uma história para mim e para você vivermos. Você tem alguma dúvida que essa história que Deus escreveu é uma história boa, é uma história feliz, é uma história... Sabe, é igual o filme quando a gente vê, pô, terminou bem, o final feliz. A história que Deus escreveu para você e para mim é dessa forma. Pastor, mas então por que eu não estou vivendo dias bons, dias felizes? Será que você e eu conhecemos essa verdade, essa história? Será que você e eu nós temos encontrado, nós temos tido acesso àquilo que Deus Ele projetou, Ele planejou para que você e eu vivêssemos? Eu falo uma coisa, eu estou com 42 anos, fazendo as contas aqui, 42. Esse ano eu faço 43. E eu conheci o amor de Deus, o Evangelho, as boas novas. Estou falando que eu deixei uma religião, não, e fui para outra, eu mudei de religião. Eu estou falando que eu nasci de novo, que eu conheci o Senhor, que eu entreguei a minha vida para esse Jesus que já tinha entregue a vida dele para mim, por mim, há 2000 anos atrás. Faz 15 anos que eu tive essa experiência com Jesus. E nessa caminhada de 15 anos, deve ter mais ou menos aí uns 5, 6, 7 anos, não consigo precisar ao certo, mas faz uns de 5 a 7 anos que eu descobri o propósito de Deus para a minha vida.
Eu descobri de verdade aquilo que Deus tinha me chamado para eu ser, para eu fazer nessa terra. Você já descobriu o que Deus tem para a sua vida? Você já se encontrou? Você já se acalmou? Porque o que aconteceu quando eu descobri isso? Eu me acalmei, eu descansei, eu falei assim, foi para isso que Deus me chamou, eu vou fazer isso na minha vida. O resto da minha vida, toda a minha vida, eu vou dedicar a isso. E a minha vida tem dado certo. Eu tenho construído algumas coisas no nome do Senhor. E quando eu falo construir, eu estou construindo a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que Deus, eu consegui entender o que Deus tinha escrito para a minha vida. Eu descobri isso e hoje você vai aprender como descobrir isso. Para que você construa, para que a tua vida dê certo, para que você alcance alguma coisa nessa terra. Para que você desfrute do amor de Deus nessa terra. E eu quero ler com você um texto aqui, que está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, está escrito assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, olha que interessante: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, e agora não haverá mais restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Esse texto aqui, eu acho ele muito interessante, porque ele fala do quê? Ele fala de uma motivação errada, mas de uma atitude correta. Qual que é a motivação errada? Eles tinham uma motivação de quê? De tornar célebre o nome deles, de edificar algo só para eles ali, aumentar uma motivação egoísta. Era uma motivação assim: eu quero ser reconhecido, eu. A motivação era errada, mas eles tiveram uma atitude correta. Qual que foi a atitude deles? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Essa palavra aqui, uma só maneira de falar, ela significa, eles tinham uma só linguagem, eles tinham só um propósito. Eles eram um povo, isso daqui está falando de um povo que estava habitando nessa região aqui, né, na planície de Sinar. Eles falavam a mesma língua, talvez vamos falar aqui no Brasil. Todos falavam português, o português brasileiro, não o português de Portugal. E todos tinham um só propósito. Eles tinham a mesma maneira de falar, eles tinham um só propósito. Você está me ouvindo, você está me entendendo, porque nós temos a mesma linguagem. Agora, eu estou falando em português, você está acostumado a ouvir em português. A questão é o seguinte: será que nós temos o mesmo propósito? Eu estou interessado agora que você descubra o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Por que Deus te criou? Como Deus te criou? Para quê? Deus te fez para quê? Ele te criou para que você construa algo. Ele te criou para que você viva uma vida feliz e uma vida boa nessa terra. João capítulo 15, verso 16, Jesus fala assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Deus tem um propósito com a sua vida, que a sua vida dê certo, que sejam coisas edificadas, coisas construídas, coisas que valham a pena, que você olhe para trás e fale: eu construí algo. E você olhe para o presente e fala assim: eu estou feliz porque eu estou vivendo o tempo de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. E você olha para frente, você pode olhar para frente e falar assim: eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que as coisas continuarão a dar certo, porque eu estou vivendo segundo o propósito de Deus. Meu irmão, Deus está nos chamando, Deus está te convidando a ter a mesma linguagem dEle, a ter a mesma maneira de falar dEle. Nós temos uma linguagem que é o português, agora eu preciso ter uma linguagem espiritual que é a linguagem da palavra.
Quantas pessoas às vezes estão passando por uma enfermidade, por uma dor, e assim, essa minha dor, isso não cura nunca, isso não tem resultado, isso não tem resposta, isso não tem solução, isso não tem nada. Essa não é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é: Jesus levou sobre si a sua dor e a sua enfermidade. Então você precisa começar a ter a linguagem de Deus em primeiro lugar, porque o propósito de Deus é que você seja curado. Então, para que você tenha o propósito se cumpra na sua vida, você precisa ter a sua linguagem mudada. Qual linguagem que é essa, pastor? Comece a falar segundo a palavra de Deus. Comece a falar segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você já viu pessoas falando assim: eu não dou certo em nada, eu não consigo nada, eu não faço nada que dá certo, eu não, sabe? Aquele pessimismo. E tem um versículo na Bíblia que diz que eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Mude a sua linguagem para você alcançar o projeto que Deus tem para a sua vida, para você alcançar o propósito de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Nós precisamos descobrir. Primeira coisa, eu preciso ter a mesma linguagem de Deus para eu alcançar o mesmo projeto de Deus. É interessante, eu gosto muito desse texto aqui. Esse dia eu estava pregando essa palavra lá na igreja. Mais uma vez eu quero te convidar, né, a estar conosco lá na igreja. Lá, que por enquanto é ali na rua Rio Grande do Sul. Mas a partir do dia 5 de abril, às 8 horas da noite, mais uma vez, com a presença do pastor Célio, um homem extremamente usado, com poder, com maravilha, com milagre, com cura, aqui na igreja, aqui na Avenida João Pinheiro, número 905, sábado, dia 5 de abril. Esse texto aqui que eu estava pregando lá na igreja, fala do quê? Que enquanto eles tinham a mesma linguagem, o mesmo propósito, eles estavam unidos, eles estavam construindo algo, e eles construíram algo. Não chegou até concretizar tudo, porque Deus, ele chegou e ele barrou aquela construção, porque não era esse o propósito. Eles tinham um propósito, mas não era o propósito de Deus. Mas é aqui o que diz? Que quando Deus desceu, né, desçamos e confundamos. Quando ele confundiu a linguagem do povo, eles cessaram de edificar, eles cessaram de construir. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você: quando você não tem a mesma linguagem, você não vai construir nada. Talvez você esteja aí na sua casa, no seu computador ou no carro ouvindo essa mensagem. Você está olhando para a sua vida, você está falando assim: puxa vida, eu já estou com 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu não construí nada. Eu não estou falando de construir, eu tenho a minha casa própria. Meu irmão, isso não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de construir uma vida, de construir uma família, de saber o que você está fazendo aqui nessa terra. Quando houve a confusão da língua, eles pararam de edificar, eles pararam de construir. Se você quiser construir algo, você precisa ter a mesma linguagem. Se você quiser construir algo de Deus, você precisa ter a mesma linguagem de Deus. Se você quiser construir algo de Deus e que esse algo se solidifique, se fundamente, você precisa ter a mesma linguagem de Deus e você precisa ter o mesmo propósito de Deus. Porque senão, você conhece pessoas que têm dinheiro, mas não são felizes? Eu conheço. Você conhece pessoas que assim, têm uma família, está tudo aparentemente bonito, perfeito, maravilhoso, mas tem um vazio lá dentro, tem uma insatisfação lá dentro que ele não sabe, eu não sei o que é isso. Eu olho em volta de mim, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho uma família, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho empresa, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho conforto nessa terra. Mas ainda está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando para você, meu irmão? É descobrir o propósito de Deus para a tua vida. É descobrir o plano de Deus, o projeto de Deus para a tua vida. Porque aí você vai ter tudo isso e você vai ter a satisfação. Esse texto fala que quando a língua deles foi confundida, quando o propósito, porque você não tem a mesma língua, como é que vai ter o mesmo propósito? O que aconteceu? Eles foram espalhados, eles foram dispersos. Por que tem casamentos que o marido espalha da mulher, a mulher espalha do marido? Porque não tem a mesma linguagem, não falam a mesma língua mais, não tem mais o mesmo plano, não tem mais o mesmo propósito, não tem mais o mesmo projeto de vida. Às vezes lá atrás até tinha, mas agora não tem mais. Às vezes lá atrás casou com um propósito, com um projeto que aparentemente, né, talvez para
conquistar, para conseguir aquele casamento, aquele marido, aquela esposa, talvez, né, nos primeiros anos de noivado, de namoro, de casamento, conseguiu abafar aquele plano, aquele projeto, aquele desejo que tinha lá no fundo. Mas aí depois de 2, 3, 5 anos, aí começa a falar assim, né, a pessoa, si mesma, ela começa assim, quer saber de uma coisa, agora eu vou viver minha vida, agora eu vou conquistar aquilo que eu sempre desejei, agora eu vou atrás daquilo que eu sempre quis. Só que aquilo que ele sempre quis não era aquilo que a esposa ou o marido também queria. Lá atrás tinha, né, a mesma linguagem, mas não era algo sincero. Por que tem um sócio que se separa do outro? Começaram a sociedade com a mesma linguagem, com o mesmo plano, com o mesmo propósito. Mas aí no meio do campeonato já muda, já quer outras coisas. Então se você quiser edificar algo, se você quiser construir algo que fique, Jesus nos chamou para dar frutos e que os frutos permaneçam, você precisa ter a mesma linguagem. A mesma linguagem de Deus. A palavra é a linguagem de Deus. E você precisa ter não só a mesma linguagem, você precisa ter a mesma maneira de falar, você precisa ter o mesmo plano de Deus, o mesmo projeto de Deus, o mesmo propósito de Deus. Amém, meu irmão? Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para nós continuarmos a respeito dessa palavra em nome de Jesus.